Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Capítulo 6. Alorraine e os Vosges. Joana d'Arc, Alma Céltica. Por que estas páginas sobre Alorraine? Pergunta-se. Esta região, afastada de todos os grandes focos célticos, pode então figurar em sua sequência? Sim, certamente, porque Alorraine sempre tem sido o baluarte de defesa do mundo céltico contra os germanos. Demais, deve-se notar que existe uma lacuna em quase todas as obras similares. Fala-se muito da Bretagne e passa-se em silêncio sobre as outras regiões célticas. Ora, para facilitar, na França, o despertar da alma céltica, reconduzi-la às suas tradições, mostrar a altivez de suas origens, é preciso lembrar sua ascendência sobre outras províncias interessadas e desembaraçá-las, assim, dessa influência latina que, desde muitos séculos, dissimula a sua própria individualidade. Alorraine foi, constantemente, o caminho de invasões dos povos vindo do norte atraídos pelos eflúvios das regiões quentes ou temperadas. Desde os primeiros tempos de nossa história, longa seria a lista das hordas estrangeiras que têm pisado seu solo e devastado seus campos. Toda minha infância foi embalada pelo relato das depredações causadas pelos exércitos inimigos. À sua aproximação, os habitantes das aldeias, levando o que tinham de mais precioso, fugiam para os confins dos bosques onde erguiam as barracas, às pressas. Igualmente, enquanto o que, no centro e no oeste, os sítios e as habitações estão disseminados aqui e ali, conforme as necessidades da cultura, é notável de ver, no leste, as populações agrupadas em grandes vilas, as casas isoladas, ali, são raras. De todos esses fluxos e refluxos de exércitos, desses cercos e choques violentos, Alorraine sofreu mais do que qualquer outra província francesa. Isso motivou um patriotismo ardente que persiste através dos séculos. A cadeia dos Vosges se ergue como uma muralha, da qual o Reno parece ser o fosso. A planície da Alsácia é misturada de elementos gauleses e germânicos, mas por toda parte, as lembranças célticas dominam. O mesmo ocorre em alguns outros pontos da Lorraine. Como um posto avançado cobrindo a linha dos montes, o de Limberg eleva bem alto, acima dessa planície, seu campo entrincheirado, formado de blocos ciclópicos, enorme recinto que podia servir de refúgio e de defesa a uma tribo inteira com todos os seus recursos em grãos, rações e animais. Sobre duas elevações, ocupadas hoje em dia por duas capelas, se achavam os templos de Esos e de Belena. O Donon, como o Puy-de-Dôme, era uma montanha consagrada aos deuses, e sobre quase todos os cumes dos Vosges encontram-se vestígios de altares druídicos. Eu andei, frequentemente, sobre essas cristas e esses planaltos encrespados de carvalhos, de faias e de negros abetos entre os rochedos de arenito vermelho e de ruínas de velhos burgos, pousados como ninhos de águia sobre os altos cumes. A qual época remonta o vasto sistema de defesa que, sob o nome de muro pagão, abarca as alturas de Saint-Odile, Ablos e Menelstein. Evidentemente, a época das primeiras invasões germânicas, as quais ele tinha, por finalidade, deter ou retardar. Esses entrincheiramentos pertenciam, portanto, ao período céltico. Maurice Barrès escrevia sobre esse assunto. Nessa montanha, desde o século IV ou e antes de Cristo, os celtas tinham construído o muro pagão. Encontram-se sobre esse cume os restos de um oppidum, fortaleza, gaulês e provavelmente um colégio sacerdotal druídico. 27. Início da nota do redator. 27. Maurice Barrès, ao serviço de L'Allemagne, capítulo 6. Fim da nota do redator. Escreveu, por sua vez, Edouard Schuré.
Os tumuli, montes de pedras, espécie de túmulos, encontrados no recinto, os menires posados sobre os flancos, os dolmens e as pedras de sacrifício que se espalham pelas montanhas e vales ao redor, os nomes de certas localidades, tudo prova que a montanha Saint Odile foi, nos tempos célticos, a sede de um grande culto. 28. Início da nota do redator. 28. Les Grandes Legendes de France. Edição Perrin. Fim da nota do redator. Esse autor, portanto, considera esse prodigioso conjunto de ruínas como os restos de um dos maiores santuários da Gália. Ele coloca sobre o promontório de Landsberg o Templo do Sol, usado pelos druidas. Desse ponto o panorama é imenso, estendendo-se para trás sobre as vastas florestas e vales encaixados que cobrem as vertentes dos Vosges e em direção oposta, sobre toda a planície da Alsácia. De longe, a fita prateada do Reno se desenrola, finalmente, no horizonte, por cima das arestas sombrias da Floresta Negra, a vista se estende até os cumes dos Alpes, deslumbrante, sob sua coroa de geleiras. Pode-se notar, como fizemos a propósito da Bretagne, que a maior parte dos grandes santuários cristãos foram adaptados, poder-se-ia dizer, foram enxertados sobre cultos anteriores. Nos terrenos consagrados pelos druidas durante séculos foi construído, mais tarde, o mosteiro de Saint-Odile, padroeira da Alsácia. Apesar da mudança de religião, desde 2000 anos, longas filas de peregrinos se encaminhavam para a Montanha do Sol, para ali procurar um socorro moral. Sob nomes e fórmulas variadas, sua fé, suas orações a ela os atraíam e nela acumulavam essas forças psíquicas das quais a ciência começa apenas a medir a potência e a extensão. Eles criavam, assim, um ambiente fluídico e magnético que permitia ao mundo invisível se reaproximar do mundo terrestre e agir sobre ele. Daí, essas manifestações e principalmente essas curas maravilhosas que se produziram nos lugares sagrados de todos os tempos, de todos os países e de todas as religiões. No seio desses sítios grandiosos, o pensamento se eleva com mais força, comunga com mais intensidade com o além superior, porque Deus está por toda parte onde a natureza fala ao coração do homem. Quando um tremor passa sobre as massas de verde faz ondular o cume das grandes árvores da floresta, quando a voz das torrentes e das cascatas se eleva do fundo dos vales, a alma iniciada compreende melhor a beleza eterna, a suprema harmonia das coisas, e vibra em uníssono com a vida universal. É o que eu senti não somente sobre as alturas de Saint-Odile, mas também sobre a maior parte dos cumes dos Vosges e, notadamente, sobre o Honeck, de onde a vista engloba toda a planície até o Reno, até os Alpes longínquos. Dia virá em que os homens, afastando-se das velhas formas religiosas, se unirão em um pensamento comum de adoração e de amor. Como no tempo dos druidas, a natureza retornará ao templo augusto, será então a religião do espírito, consciente dele mesmo e de seu destino, que é o de evoluir de vidas em vidas, de mundos em direção ao foco eterno de toda a luz, de toda a sabedoria, de toda a verdade. E assim será fundada a unidade religiosa da terra e do espaço, de duas humanidades, visível e invisível. Os altos vales da Meurthe, da Moselle e da Vologne possuem ainda numerosos monumentos megalíticos, menires e dolmens. Segundo Charton, o altar achado em Mamerey, os túmulos, 29, de Bouzemont, de Dom Martin Les Remiremont, de Martigny são antiguidades célticas, 30. Início da nota do redator. 29. Túmulos, construção de pedras em forma de cone, que os antigos elevavam por cima das sepulturas, conforme o Nouveau Petit Larou s'illustre. 30. Ver a obra Les Vosges Pittoresques. Fim da nota do redator. O Vale d'Arjol, os arredores de Darney recordam lembranças do mesmo tipo.
A montanha dos Deux Jumiaux e apresenta, sobre o Piton Nord, cavidades circulares e características onde os druidas recolhiam diretamente as águas pluviais como sendo as mais puras para a celebração de seus ritos religiosos. Sobre o Piton Sud, o Grande Jumiau, pode-se notar os vestígios de um oppidum, fortaleza gaulesa. Pessoalmente, pude observar na Lorraine muitas dessas rochas arrumadas em forma de altares, com cavidades circulares, espécie de pias de água benta druídicas, em particular em Grande Rougemont, no vale da Haute Vesouse. Igualmente na montanha, perto de Epinal, chamada Cabeça de Pequena Cuba por esse motivo. Uma escavação semelhante, chamada Caldeirão das Fadas, é encontrada na montanha de Rep, entre Raon-l'Étape e Etival. Perto de Sende outros vestígios célticos são encontrados, até na floresta dos Molieres, distante de todo o caminho. Sobre a crista do Monte de Ormonte pode-se seguir as marcas de alinhamentos de pedras levantadas. Mais perto de Nancy, conhece-se a fortaleza de Sainte-Geneviève, a de Champigny-Neulis, na floresta da Fourasse, e, sobretudo, a importante obra, acima de Loudres, chamada falsamente de Campo Romano e que é céltica, da Idade do Ferro. As escavações praticadas nesses lugares deram resultados significativos, conservados no Museu de Lorraine. Quantos outros vestígios célticos são considerados, por ignorância, como galo-romanos? A essas lembranças, frequentemente profanas, nós preferimos os velhos altares em plena floresta onde os romanos nunca entravam, ficando nas cidades e nos grandes vales abertos às rotas comerciais. Eu admiro os rochedos antigos na floresta profunda onde nós, celtas, nos sentimos mais em nossa casa. Os megálitos, nota-se, são numerosos em Lorraine como em todo o resto da Gália. Os menires ou pedras de pé, dolmens ou mesas de pedra, cronlets ou círculos de pedra aí se encontram frequentemente, sempre em estado rústico, aos quais se poderia denominar com o título correto de pedras virgens. Se a simplicidade das formas e a ausência completa de estética podiam ser consideradas como os indícios de uma antiguidade recuada, pode-se fazer remontar a origem dos megálitos às primeiras idades da história. Entretanto, nós vemos que os celtas ainda faziam uso deles durante nossa era, embora mostrassem uma arte refinada na fabricação de armas, joias, vestuários, etc. Havia então aí, nessa simplicidade desejada, uma intenção profunda, um sentimento religioso, que Jean Reynaud, professor da Universidade de Paris, nos explica nestes termos no seu belo livro L'Esprit de la Gaule. Não se pode achar uma outra origem para esta arquitetura primitiva a não ser no respeito supersticioso de que os primeiros homens deviam sentir-se penetrados para com a majestade da terra. Eles deviam recear, naturalmente, cometer um sacrilégio, aventurando-se a modificar a figura desses blocos de formas inexplicáveis. Essa arquitetura simboliza a época em que o homem já quer erigir monumentos e não ousa ainda submeter aos ultrajes do martelo a face augusta da terra. As costas da Moselle e os altos do Meuse, isto é, as duas cadeias de colinas que cercam esses rios, eram na maioria coroadas de fortalezas e mesmo de monumentos consagrados aos deuses e às deusas locais, Teutatés, Tara, Belém, Rosmerta, Serona, deusa das águas, que não eram, na realidade, mais do que gênios tutelares, espíritos protetores das tribos. Todos esses vestígios provêm de duas grandes tribos célticas, os Mediomatriques, que tinham por capital Metis, de Vorentum, e os Leuques, cujo principal centro era Atou, 31. Início da nota do redator 31. Ver Parisot, Histoire de Lorraine. Fim da nota do redator. Os Mediomatriques tinham enviado 6.000 homens para levantar o bloqueio de Alésia, enquanto que os Leuques, aliados dos Trevires, resistiam aos germanos.
São Jerônimo dizia, no século IV, que a língua céltica era ainda usada em Verdun e em Toul, onde atrapalhou o progresso do cristianismo. Voltemos à vertente lorena dos Vosges. É preciso ter frequentado por longo tempo essas regiões, visitado esses lagos, essas torrentes, essas cascatas, tudo quanto alegra ou varia cada passo a paisagem, para compreender e sentir o canto penetrante, a doce magia que se forma nessa região e predispõe a alma ao recolhimento e ao devaneio. Eu gostava de conversar com os lenhadores e os carvoeiros da floresta de Vosges e constatei que se reencontra entre eles tudo o que caracteriza a raça céltica, a elevada estatura, a alegria, a hospitalidade, o amor à independência. Bismarck dizia dos lorenos, após 1871, esses elementos são muito indigestos. Isto me lembra uma discussão que tive em Schlust, com alemães, no dia seguinte à anexação da Alsácia ao seu império. Como a disputa se inflamou, eu era o único francês, fiquei surpreso ao ver, de repente, saírem do bosque homens de alta estatura, com as feices negras. Eram os carvoeiros lorenos que tinham ouvido tudo e vinham, no momento oportuno, prestar-me ajuda. Mas é sobretudo o Vale do Meuse que faz voltar minhas lembranças e afetos. Minha cidade natal, o lugar de meu último nascimento, está separada de Vaucouleurs por uma floresta. Minhas excursões a Dom Remy e aos seus arredores são incontáveis. Uma atração poderosa me reconduz a ela. A colina de Bermont, com seus bosques densos, suas fontes sagradas, a velha capela onde Joana d'Arc ia sempre orar, conservou todo o seu encanto poético. O bosque Chenu está mais devastado, mas a fonte de Grosellier sempre faz ouvir seu doce murmúrio. A suntuosa basílica moderna, apesar da sua ostentação, não esconde a humilde igreja da vila onde Joana foi batizada. Sobre todo o vale plana uma atmosfera de misticismo que impressiona a alma pensativa e recolhida. Os espíritos flutuam no ar, inspirando os escritores mais refratários. É assim que Maurice Barrès, que nem sempre foi delicado para os espíritas, mas tão bom loreno pelo coração, escrevia o seguinte: em Jeanne nós vemos agir, sem o seu conhecimento, as velhas fantasias célticas. O paganismo cerca e assedia esta santa cristã. A donzela honra os santos, mas, instintivamente, prefere aqueles que abrigam, sob as suas invocações, as fontes encantadas. As diversas potências religiosas espalhadas nesse vale do Meuse, ao mesmo tempo céltico, latino e católico, Jeanne as acolhe e as harmoniza. Deveria ela morrer por efeito de sua nobreza natural. As fontes druídicas, as ruínas latinas e as velhas igrejas romanas formam um concerto. Toda essa natureza separada desperta em nós o amor de uma causa perdida na qual Jeanne é o tipo ideal. Enquanto tivermos um coração céltico e cristão, não cessaremos de amar essa fada que transformamos em uma santa. 32. Início da nota do redator. 32. Maurice Barrès, Le Mystère en pleine lumière, páginas 189 e 190. Fim da nota do redator. Merlin, o encantador, profetizou a sua vinda, como se assegura. O caso é possível, mas foi muito contestado e não insistiremos nesse particular. O certo é que ela foi anunciada, desejada, esperada, prevista, do âmago de uma raça que sempre pôs a sua esperança e a sua fé no olhar inspirado das virgens. 33. Início da nota do redator. 33. Página 200 da obra acima citada. Fim da nota do redator. E Maurice Barrès chega a atribuir às influências célticas que iluminam a infância de Joana uma das causas de sua condenação. Como Joana, eu gostava de visitar os bosques, as fontes sagradas, as árvores seculares em volta das quais se desenvolvia o círculo das fadas. Mas, quem eram essas fadas de que se trata um pouco por todas as partes da Lorraine?
Sem dúvida, uma vaga e longínqua lembrança das druidisas de vestidos brancos, celebrando seu culto sob os raios prateados da lua. Edward Schuré, no seu belo livro Les Grandes Legendes de France, escreveu: as druidisas eram também chamadas de fadas, isto é, seres semidivinos, capazes de revelar o futuro. 34. Início da nota do redator. 34. As druidisas, segundo Dupinay de Vorepierre, predisseram o futuro de Aureliano, de Alexandre Severo e de Diocleciano. Fim da nota do redator. A origem dos druidas remonta à noite dos tempos, aurora da raça branca. As druidisas são talvez mais antigas ainda, se nos basearmos em Aristóteles, que atribui o culto de Apolo de Delos às sacerdotisas hiperbóreanas. As druidisas foram em princípio as inspiradas livres, as pitonisas da floresta. Os druidas serviram-se delas, inicialmente, como pacientes sensíveis, aptas à clarividência, à adivinhação. Com o tempo elas se emanciparam, formaram colégios femininos e, ainda que submetidas hierarquicamente à autoridade dos druidas, agiam por seu próprio impulso. Daí resultou certo abuso de poder, particularmente no que se refere aos sacrifícios humanos, mas Edward Schuré considera a questão sob plano superior e acrescenta: a ação é a origem de tudo. A ideia da vidente, da visão espiritual da alma que vê e possui o mundo interior, superior à realidade visível, domina toda a lenda e aí lança como que raios de luz. Joana d'Arc era, então, por excelência, uma alma céltica, uma imagem desses seres predestinados, desde a aurora da história, às formas mais elevadas do sacerdócio feminino e da adivinhação. Não estava ela sob a possessão das mais altas faculdades psíquicas, visão, audição, pressentimentos, premonições? Seja nos interrogatórios dos examinadores e dos juízes, seja nas discussões dos conselhos ou mesmo no tumulto dos combates, ela sempre teve a intuição daquilo que devia dizer e fazer. 35. Início da nota do redator. 35. Ver meu livro Joana d'Arc, Médium. Fim da nota do redator. Tudo isso em uma jovem sem instrução, que não tinha 20 anos. E que cena nesse terrível drama! Trata-se da salvação da França, de saber se ela será inglesa. Mas, como Joana vai nos dizer mais adiante, ela era o modesto instrumento vibratório que recebia a inspiração do mundo invisível. Sim, certamente, ela era agente do mundo invisível, missionária celeste. Quando os homens aprenderem a conhecer a vida que reina sobre as esferas superiores e nos espaços etéreos, saberão que Deus criou uma classe de espíritos angélicos e puros, a quem Ele reserva missões dolorosas, missões de devotamento e sacrifício, pela salvação dos povos e reabilitação da humanidade. O Cristo, Joana d'Arc e outros pertencem a esta ordem de espíritos. Quando eles descem aos mundos materiais, encarnam sempre nas classes mais humildes para lhe dar o exemplo da simplicidade, do trabalho e do desinteresse. Houve exceção para Buda, nascido em berço de ouro, e que mais tarde abandonou seu palácio e sua esposa, para penetrar na selva. Maomé também, no início, era um obscuro cameleiro. Todos esses missionários são fáceis de se reconhecer pelos eflúvios possantes que deles emanam e que impressionam as multidões. Parece que eles têm um raio divino sobre suas frontes e em seus corações. Era o caso de Joana d'Arc, segundo o testemunho do cidadão de Orleans que dizia: é uma alegria vê-la e ouvi-la. 36. Início da nota do redator. 36. Crônica do Cerco de Orleans. Fim da nota do redator. Ainda agora, quando lhe agrada, às vezes, nos visitar, o espírito de Joana se anuncia em nossas reuniões por uma viva radiação luminosa. Ela parece ao vidente, em transe, sob uma forma cujo esplendor é difícil de fitar diretamente. Foi nessas condições que ela ditou, por incorporação, numa noite de Natal, a seguinte mensagem:
Amigos, Alohaine vos saúda. Desejo que esta festa de Natal seja em vossos corações o símbolo da doçura, do amor, da esperança. Minhas atribuições no espaço não me permitem descer frequentemente até vós. Eu vos devia estas poucas palavras, porque minha afeição vos é dedicada. Vim aqui trabalhar convosco, pensei e orei convosco. Eu desejo que Deus abençoe vossa obra e que ela faça bem aos franceses e às francesas apaixonados pelo celtismo e pela lembrança da raça. Esta raça francesa inviolável em sua essência, sempre impregnada pela centelha divina, não pode perecer. É pelos bons escritos que vós a fareis amar. Unamos o pensamento de Deus à França, para que ele envie suas volutas de amor, a fim de regenerar nossos irmãos e irmãs que tudo ignoram de Deus. Vós desejais associar a pastora de Alohaine à vossa obra. Durante toda a minha vida terrestre, fui impregnada pela centelha céltica. Ela manteve em mim a chama do ideal patriótico, como também os germes da fé transmitida pelo primeiro druida. Eu o sentia sob a forma de uma vitalidade particular, feita do culto da tradição e do reflexo das leis imutáveis, retiradas das fontes da vida universal. Eu fui o modesto instrumento vibratório que recebia a inspiração de Deus. Dessa terra lorena, que vós amais, eu levei, através da França, as radiações interligadas pelos séculos, e foi uma honra para mim poder unir as almas perdidas e as vontades vacilantes. Se vosso coração vos impõe falar da Alohaine, de suas emanações célticas, dizei que Jeanne, a pobre pastora de Dom Remy, foi o dócil instrumento que ouvia as vozes dos espíritos bem-amados, prova de que o raio céltico não estava extinto sobre o solo da França. O amor de Deus, o do país e do próximo são as essências, as mais suaves, as mais luminosas, transmitidas pelo raio recebido, outrora, pelos druidas. Ele se estendia e se esparramava da Bretagne a Alohaine, daí se irradiando do oeste para o leste. Se este capítulo vos dá a alegria de escrever, é que ele vos foi inspirado pelos vossos bons guias e pelo vosso coração. Jeanne vos agradece que o façam. Em troca ela pedirá a Deus que sustente, na alma daqueles que lerão vossa obra, o culto da fé em Deus Todo-Poderoso e Bom, o amor da pátria, do solo que recebe os eflúvios celestes, o que dá ao coração a doce alegria de amar no reconforto e na esperança.